¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos ven, nos miran por Facebook, que están ahora conectándose. Pues hoy es otra tarde de, de Facebook y tenemos la oportunidad, como lo había anunciado, de, de estar con una presencia muy importante para, para mí, pero en general también muy importante para la memoria histórica del movimiento LGBTI en Brasil. Hoy vamos a tener una charla y un poco la presentación del documental Cuando osamos existir, y, y está con nosotros el doctor Marcio Caetano. Les voy a leer un poco su reseña para que ustedes le conozcan y sepan de quién hablamos. Marcio Caetano es profesor de la Universidad Federal de Pelotas. Esto es una ciudad que está al sur de Brasil, en Río Grande del Sur. Él trabaja en el Departamento de Enseñanza y es profesor permanente y coordinador adjunto del programa de posgrado en educación. También es líder del grupo de investigación de políticas de los cuerpos cotidianos y currículum y coordinador del Centro de Memoria João Antonio Mascarenhas en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Actúa como profesor permanente del programa de posgrado en educación en la línea de educación, sexualidad y relaciones de género. Es miembro de la Asociación Brasileña de Currículum, ABDC, de la Asociación Brasileña de Estudios sobre la Homocultura, de la Red Telar de Estudios Feministas Latinoamericanos, la Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en la Universidad Federal de Pelotas. Trabaja en el Departamento de Docencia y es profesor, como ya lo habíamos nombrado, y pertenece también a la Red Latinoamericana de Estudios en Política Educativa y la Asociación Nacional de Estudios de Posgrado e Investigación en Educación, que se llama AMPED, son como sus siglas, donde es coordinador adjunto de Grupo de Estudios Cotidianos, Ética, Estética y Política. Tiene experiencia en el área de currículum con producción académica enfocada en movimientos sociales LGBTI, estudios queer, postcoloniales y decoloniales, estudios feministas de género y sexualidad y estudios de masculinidades. Mi amigo, colega, lamentablemente en este instante se encuentra en su Universidad Federal de Pelotas dando una cátedra y le fue imposible estar por acá, pero lo que hicimos fue que grabamos una entrevista. Entonces, voy a colocar la entrevista para que ustedes puedan mirarla y puedan escuchar lo que hablamos. Les pido, por favor, bueno, a María Aurora, que me diga si voy a optimizar el audio para compartir y si se escucha, pues iniciamos con ello.
Qué alegría tenerte aquí, Marcio, el poder compartir contigo esta charla. Me encanta que hayas aceptado. Eu que agradeço a invitação, é sempre uma felicidade reencontrar os amigos e amigas e falar sobre a vida, não? Sí, qué bonito y qué bueno que justo tengamos la oportunidad de platicar sobre algo que hiciste con tu súper amigo, con un hermano de vida, con Claudio Nascimento. ¿Cómo nace la idea bueno, primero me encantaría saber cómo es que ustedes se hacen amigos, qué recorridos de vida han tenido y después hablar un poco de la idea de hacer un documental. Então, se Claudita, eu e Cláudio Nascimento, que é Cláudio nasceu em um estado brasileiro que se chama Bahia, pero viveu toda a sua vida, ou melhor, vive toda a sua vida em Rio de Janeiro, que é um dos principais estados brasileiros, um dos mais conhecidos no mundo e também um dos mais importantes estados políticos e econômicos do Brasil, que foi exatamente onde nasci, não? Agora vivo em Rio Grande do Sul, que é um estado ao sul do Brasil, muito cerca de Argentina, Uruguai, né? Cerca, não muito, mas cerca também de Paraguai, não? No extremo sul do continente americano. Pero nasci aí, em Rio de Janeiro, em uma zona do estado muito pobre, não, de uma carestia muito forte. Eu creio que seja uma das zonas mais empobrecidas do estado de Rio, não? Então, conheci Cláudio há mais de 30 anos. Nós, sim, nos conhecemos quando pensou os movimentos, quando em Brasil tivemos a felicidade de regressar à democracia, porque em Brasil vivimos muitíssimos anos de ditadura civil militar, não? Então, em 86, tivemos a primeira eleição para presidente depois da ditadura civil e militar, não? Que não foi uma eleição direta, foi uma eleição onde os deputados elegeram o presidente, não? Então, quando conheci Cláudio, quando a sociedade brasileira, ainda todavia não pudera eleger seu presidente, estava em uma efervescência política. Não sei se meu espanhol está compreensível. Comprensible, ¿sí? Sin problema. Sí, muy bien. Bueno, então, éramos muito ninhos. Eu estava como lo que chamamos aqui em Brasil la quinta série. Tinha 5 anos de escolaridade, não? Porque em Brasil, quando eu estudava, pensávamos em la escola com 7 anos. Agora não mais, pero em essa época pensávamos na escola com 7 anos. Então, tinha como 12 anos de idade, não? E nos conhecemos em el movimento de estudantes, não? Era um movimento todavia muito novo, muito recente.
em la democracia, em la jovem democracia brasileira, não? Então, ele era de uma linha trotskista e eu de uma linha maoísta. Não, ele teníamos espectros políticos, aí um que não sabíamos muito bem que era isso, não? Pero teníamos opiniões políticas muito distintas. Então, peleávamos demais, peleávamos muito, não? Então, toda a nossa vida, a primeira parte de nossa amistade foi uma amistade com muita peleia. Não éramos forças políticas que peleavam e que disputavam o controle das organizações estudantiles, não? E, ademais, éramos muito jovens, não sabíamos muitas coisas, não? Assim. Então, tuvimos em 92 o que chamamos aqui em Brasília de impeachment do presidente Collor, que foi o primeiro presidente brasileiro eleito por voto direto da população depois da ditadura, não? Então, 2 anos depois da eleição, não? Tivemos novamente uma mobilização em el país para quitarlo del poder por conta de sua corrupção. Sim? Então, foi aí, em 92, que Cláudio e eu nos tornamos aí mais amigos, porque antes tinham a situação da peleia do movimento estudantil, pero em 92 estávamos muito cercanos, porque tínhamos a mesma intencionalidade, que era quitar do governo o representante da oligarquia brasileira, que era Fernando Collor, não? Então, nossa amistade começou aí, pero era uma amistade jovem, onde a mais grande preocupação era vencer a pobreza que vivíamos, não? E então estudávamos muito, hasta que quando já tinha como 19 anos, e Cláudio já tinha toda uma história, porque trabalhou em sindicatos, já estava casado, foi um dos primeiros homens brasileiros a casar com outro homem, não? Em uma cerimônia, em uma boda, né? Teve uma cerimônia de boda. Então, se já tinha uma história, Cláudio tem como alguns anos, ele é maior que eu, não? Então, aos 18 anos, 18 para 19, eu assumo minha homossexualidade. Cláudio já era homossexual, já tinha assumido sua homossexualidade. Eu assumo minha homossexualidade e aí nos tornamos grandes amigos e já não estamos cercanos sempre, mesmo vivendo em estados muito distintos e muito lejos, hablamos todas as semanas, trabalhamos muito juntos, vou estar com ele
em jueves agora, nos veremos em um estado brasileiro chamado Ceará, porque vamos a ter aí uma participação em um festival de filmes. ¿Sí? Excelente, gracias por compartir esta historia. Y mi interés también es un poco porque él es el otro director, creador de lo que vamos a mirar como documental. ¿Pudieras compartirnos el thriller un ratito? Y vemos el thriller y te sigo haciendo algunas preguntas, por favor. Perfecto. Pero comparto aqui agora. Sí, por favor. Déjame entrar em YouTube. Ajá. ¿Es posible ver que yo estoy en YouTube? Ahora no, cuando ya lo tengas, sabes compartir acá en la plataforma de Zoom, te vas hacia abajo y dice compartir pantalla. Nada más recuerda compartir también el volumen de tu computadora. Culpa, vergonha. Ah, bien. Vamos a ver ahora. Yo no sé, yo creo compartir. Ahí compartir pantalla en ese verde y ya te abre posibilidad. O que pasa es que yo no veo aquí la tela que abrí para... ¿No sería mejor que yo te pase ahora por ahí y tú... ¿Yo lo comparta? Sí, también puede ser. Deja miro. Porque Creo que yo ya... sí. Creo que yo ya lo tenía por acá también un poco visto. ¿Cuál te gusta? O oficial. El oficial, ok. Trailer oficial. Ok, Ah, não, já foi, já aqui já. ya lo tiene, vale. Gracias. Já? Sí, Parece? perfecto. A Sí, gente ahora existe, a gente é um grupo pequeno ábrelo. Ah, e a gente está tentando pensar. Déjame poner a legenda, ¿no? Leyenda. sí. Pero leyenda en español. ¿Cómo hago eso? Ah, mira, no sé, ¿tienes más lenguas? Creo que Pero solo... creo que sea posible que la persona... Voy a poner la leyenda en portugués, pero después la persona cuando desea mirar de nuevo podrá marcar la leyenda en español. ¿Dale? Listo. A gente existe, por enquanto é um grupo pequeno, e a gente está tentando pensar sobre isso, aliviar as mulheres da culpa, vergonha, que atrapalham a vida da gente. Não é a nossa sexualidade, mas a repressão que a gente sofre, o policiamento é que faz mal. Era um período em que algumas pessoas se juntam e resolvem, vamos fazer um movimento politizado homossexual no Brasil. Eu parti. E era um momento de grande transição assim, no mundo e no Brasil. Era um momento da abertura democrática. Tudo mexeu muito com a cabeça da gente, né? Veio de Regina Costa, aquele cabelo zerado, que mulher nenhuma fazia. Que a polícia pegava pesada, entendeu? De nós prender e levar nós no costume, né? Que se chamava aqui naquela época. Só por estar na rua, era autuados em um artigo do Código Penal, que era o radiagem. Nós queríamos uma coisa pública, nós queríamos sim meter o pé na porta e lutar contra o PIA, que na época não tinha nenhum. Os outros movimentos sociais abriram espaço para o movimento LGBT surgir. Os movimentos estavam ressurgindo, né, no período ainda de ditadura
militar. O movimento homossexual não dava medo. Eles não entendiam o nível político do movimento. Coitados, eles não sabiam que eles estavam na raiz da nossa reação toda. Mas, estou falando de um momento que a gente está construindo, na verdade, nós construímos a cartilha que a gente leu, nós escrevemos a cartilha. Por isso que vocês estão trabalhando agora, usamos fazer a história, usamos sim. Usamos sim. Quando alguém me olhar, respeita-me. Igual, para salir donde te dice a exacto. Gracias. Pues Yo mira, creo que sea posible mirar la película y también el trailer con la leyenda en español. en español, sí, yo creo que eso es posible. ¿Qué periodos abarca? ¿De qué año a qué año está el documental? Entonces, la película empieza en la dictadura militar brasileña en la década de 70, ¿no? La dictadura brasileña, civil y militar, empieza en la década de 60, ¿sí? Pero el movimiento homosexual brasileño empieza... essa é uma coisa importante, porque quando falamos de quando empieza o movimento homossexual, é necessário dizer que as condições para a criação do movimento não pensaram aí, não? Então, tem uma história muito antes que com ela foi possível criar o movimento homossexual em 78. Então, a película começa e pensa a sua narrativa com a criação de uma organização chamada Grupo Somos, de afirmação homossexual. Somos foi periódico homossexual de Argentina. Então, foi homenagem, não? Há a palavra homenagem, não? Sí, sí, sí. Muy bien. Sim. Foi homenagem de la organização a esse periódico argentino, que também era um periódico homossexual. Então, se a película empieza a narrar as condições de emergência do movimento em 78. E sua narrativa vai hasta a Constituinte brasileira, que foi em 88. Tem 10 anos, não? Então, em 88, foi a primeira Constituição brasileira de la democracia, não? Quando a ditadura, por meio da luta de los movimentos sociais, sobretudo, foi derrotada. Então, a Constituinte de 88 foi a primeira Constituição brasileira, a primeira e a única hasta hoje, depois da democracia. E a Constituinte de 88 foi muito importante porque foi a primeira vez que a sociedade brasileira, em um espaço formal, em um espaço político formal, tuvo uma secção, uma audiência para fazer uma discussão sobre uma lei contra a violência a los homossexuais, porque assim chamávamos, não? Éramos chamados de homossexuais. E a pessoa que foi responsável
por essa discussão em el Congresso brasileiro foi um homem de Pelotas, da cidade de Pelotas, onde estou hoje, chamado João Antônio Mascarenhas. Então, como é uma película que foi hecha por nossa universidade, a Universidade Federal de Pelotas, queríamos também fazer homenagem a esse homem, João Antônio Mascarenhas, que foi um homem muito importante para o movimento, porque foi ele que tinha uma rede. Por isso que quando pensamos na película, tem aí a bandeira de Argentina, México e eu creio que África do Sul, porque João Antônio Mascarenhas tinha uma rede muito forte, não? E com a rede foi possível criar condições para criar aí em Brasil o movimento homossexual na década de 70. Eso me gustó que lo nombraras porque justo yo me preguntaba por qué los aviones y por qué esos países en particular. Pero bueno, ahora entiendo que tiene que ver con la red de amigos que permiten el que se genere una resonancia en otros lugares para que el movimiento no sea apagado ni fulminado, porque bueno, habla tú de eso. Não, há uma situação muito chistosa, assim, muito padre, que de las pessoas que foi de los fundadores do movimento brasileiro, que se chama João Silvério Trevisan, não? Que está na película. João Silvério Trevisan é um escritor muito conhecido em Brasília agora, e ele está na película. Desafortunadamente, João Antônio Mascarenhas faleceu, morreu há mais de 10 anos. Mas João Trevisan viveu em, como se chama? Viveu em um estado mexicano. Esse que agora é muito conhecido, que está muito cerca da cidade de México, que as pessoas mais ricas que vão viver aí, não me recordo o nome del lugar, pero no te lugar. preocupes. Sí. Ajá, entonces él estuvo en México. Ele viveu em México e, por cierto, conheceu muito das organizações, não, de México. Então, e era o João Silvério Trevisan tinha uma formação política muito forte, não? Então, em México, teve experiências muito importantes que, quando regressou ao Brasil, junto com outras pessoas que foram viver fora de Brasil por conta da ditadura militar, não? Então, quando voltaram ao Brasil, tinham muitíssimas experiências e aí, não, com essas condições, criaram Cuernavaca. Me recordei. Ok, en Cuernavaca vivió él. Isso. Então, criar então esse movimento, não? Então, há, por exemplo, Argentina, México, África do Sul foi porque foi o primeiro país do mundo que criminalizou a homofobia, não?
Entonces también tiene un papel muy importante para inspirar, ¿no? Crear inspiración política para otras organizaciones y el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es que aunque la película sea sobre el movimiento brasileño, tiene muchas conexiones con las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y además, México fue uno de los países del mundo que más recibió brasileños en la dictadura militar, brasileños que huyeron de Brasil, tenían miedo de la dictadura y fueron a vivir en México. Te escucho nombrar por lo menos ahora a dos representantes, dos grandes cabezas para iniciar este movimiento. ¿Qué mujeres estaban participando o eran menos visibles? Hay muchísimas mujeres participando en los movimientos ahí. Algunas muy importantes porque las mujeres, los hombres, esos hombres que se reencontraron en Brasil porque volvieron, né, por conta da abertura política que pensou em 70, 78, eram homens que tinham a experiência de fora de Brasil, pero não conhecia Brasil, não? Então, as mulheres tinham a rede local. ¿Me explico? Então, por exemplo, uma das mulheres mais importante e que também está na película se chama Marisa Fernandes, não? Que é uma ex-maestra de história hoje, jubilada, está jubilada, pero foi uma maestra de história. Então, Marisa Fernandes foi uma mulher muito importante. Ione Lingrid, que também foi uma mulher muito importante. Cláudia Regina, que hoje é presidenta da organização que faz a parada LGBTI de São Paulo, que é a mais grande do mundo. Então, tivemos aí, quando pensou o movimento, a presença muito forte das mulheres, sobretudo em la organização, não assim, em la mobilização das pessoas, porque elas conheciam os lugares onde estavam os maricones, onde estavam as lesbianas, onde estavam as travestis. Então, elas foram imprescindíveis para a mobilização inicial do movimento. Aunque os homens tuvieran a formação, não, por conta da questão da ditadura, eram elas que conheciam os espaços onde estavam as pessoas e que eram as que necessitavam conhecer, não, seus direitos e se mobilizar, não, por la lucha por la democracia brasileña. Sí, y también veía algunos rostros de los primeros hombres trans y las primeras mujeres trans en Brasil que públicamente, ¿no?, eran asumidas como trans. Yo creo que la situación de las travestis, y ahí hablamos de las travestis, ¿no?, porque eran así llamadas cuando empezó el movimiento, ¿no? Las transexuales es muy más reciente en
en la discusión. No que no tuvieran transexuales ahí, pero la agenda política no era una agenda tão separada, não era todo muito junto. O que pasa es que las representaciones trans pensaram suas organizações em Brasil em separado de las lesbianas e de los gays, não? Las organizações trans foi com as profissionais do sexo. Sua principal parceria não foi com os homossexuais, as homossexuais mulheres ou os homossexuais homens. Suas principais parcerias foram hechas com as profissionais do sexo. Porque, además, eu creio que em la letrinha, né, em la salsa de letrinhas, não, LGBTI, el caldo, melhor dizer, em el caldo de letrinhas, não, LGBTI, eu creio que la pauta trans, las pautas trans, foi hecha em separado, não, de la pauta de las lesbianas e de los gays, não? Não sei como é aí em México. Eu creio que não seja muito distinto, porque quando veio México tem uma situação muito interessante, porque o sistema político eleitoral de México possibilita que em México tenha deputados homossexuais, não? Em Brasil a situação é mais difícil, porque os partidos políticos são muito frágeis, não são fortes como em México. Então, as eleições em Brasil são muito personal. Não, eu voto em Cláudia, eu não voto em el partido onde está Cláudia. ¿Me explico? Sí. Então, mira que hace pouquíssimas eleições que elegemos nosso primeiro deputado federal homossexual. Agora é a primeira eleição que elegimos nossa primeira deputada transexual. Temos 2 deputadas. Pero ahora... Bueno, en México hay muchos conocidos, pero que abiertamente se asuman solo una, y es una diputada federal de Michoacán, que justo es con quien charlamos la semana pasada. Pero, y sabemos, bueno, en las legislaciones locales tenemos más gente que se asume, pero también depende de qué entidad federativa sea, porque sabemos que Ciudad de México pues es un paraíso de derechos y de apertura que no existe en otras entidades. Entonces también, aun cuando conozcamos sus orientaciones, no todas las personas se asumen abiertamente. Seguro pasa allá también, ¿no? Sí, que no tienen con ellas la bandera, que vayan a proponer cosas que avancen en los derechos de la comunidad LGBTI o más, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante mirar los contrastes y lo que va surgiendo. ¿Cómo nace la idea de hacer esta, me decías, como un homenaje a este personaje,
por la universidad donde trabajas, y escuchaba un poco en una entrevista a Claudio diciendo que tenían poquitas entrevistas, que habían pensado que iba a ser algo muy breve. Cuéntanos eso. O que passa é que, mira, em Brasil tivemos uma experiência muito feia agora, não, com a presidência, a eleição do presidente Bolsonaro, que foi representante do conservadorismo de los piores que há no mundo. Então, quando pensamos na ideia de criar essa película, já teníamos aí uma ameaça muito forte do conservadorismo brasileiro, não? Perdão. Então, e pensamos na película em 2018. Então, foram 4 anos para ser a película, porque además tivemos aí uma pandemia muito forte, não? Então, a ideia nasceu sobretudo com a preocupação com a memória do movimento, com a preocupação com a democracia brasileira e com a invisibilidade da presença de homens e mulheres, travestis, gays, lesbianas, bissexuais, intersexuais, em la história da luta pela democracia brasileira, não? Então, quando falamos da luta de los brasileiros e brasileiras contra a ditadura militar, pouco se habla da presença da população LGBTI. E, además a isso, essas lideranças, não? Essas pessoas que criaram esse movimento, muitos já haviam falecido. A palavra falecido é, né? Fallecido. Já eram falecidos e muitos e muitas estavam muito viejos, não? Já eram muito maiores, assim. Então, se tinha uma preocupação muito grande que essas pessoas se foram e suas memórias, suas histórias foram ainda mais invisibilizadas. Então, Cláudio e eu hicimos percorrido em Brasil e falamos de país de dimensões continentais muito grandes. Viajamos a muitos estados brasileiros e hicimos entrevistas com muitas dessas pessoas, e várias dessas pessoas, desafortunadamente, se foram na pandemia. Muitas das pessoas se foram na pandemia e depois da pandemia por outras situações, não? Então, hicimos as entrevistas em 2008, 2019 e 2020 e 2021. Hicimos o que chamamos de decupagem, edição, montagem, e 2020 foi feito o lançamento, não, da película, que já ganhou alguns prêmios em alguns
festivales. ¿Cuál está ganado? Cuenta. Ganhamos em Genebra, em Estocolmo, Festival de Estocolmo, como a melhor película LGBTI. Ganhamos Digo Festival, que é um festival que passa, que é internacional também, pero passa em um estado conservador brasileiro chamado Goiás. Minas Goiás. Ganhamos também em el Festival de Direitos Humanos de la ciudad de Maringá, que é uma cidade muito cerca de Paraguai. E ganhamos alguns outros. Agora está em 2 festivais. Que é a Mostra Nacional de uma organização brasileira de empresários industriais chamado SESC. Não? É por isso que está em YouTube, porque esse festival é um festival online, em linha, não? E na próxima semana estará em Queer Festival em Rio de Janeiro. Então, estamos aí haciendo un recorrido en los festivales. A mí me encanta que hayan recuperado estas historias, que tengan la mirada tan clara de la recuperación de la memoria, de los movimientos, los personajes. En Educaréis hemos estado pugnando todo el tiempo en que desde las escuelas se debe promover la presencia de las mujeres en la construcción del conocimiento, la presencia de personas LGBT, porque niñas, niños, adolescentes, jóvenes, al mirar que todas las personas somos capaces de construir realidades distintas, somos capaces de construir conocimientos, somos capaces de luchar por un mundo mejor para todos, nos vamos a sentir identificadas, identificados, y vamos a hacer que nuestra historia valga la pena, que dejemos de pensar que si tengo una orientación o una expresión de género diversa, entonces tengo que esconderme porque no puedo florecer, no puedo crecer, viviré en la crítica, viviré en el maltrato. Empezar a desarticular esas cosas a través de visibilizarnos, creo que es un camino súper bonito. ¿Ustedes saben si su película está siendo promovida en espacios educativos? ¿O cómo la tienen? ¿O cómo la tienen ahora, no? No, o que pasa es que a película agora está em aqui chamamos de salas de exibição, salão de exibição em las universidades que tiene salão de exibição, ¿no? Porque a faculdade de cinema em México é hermosíssima, não? Tenho muitíssimo interesse de regressar, de volver a México e conhecer mais o cinema mexicano, que para mim é um dos melhores do mundo. Então, mas em Brasil há pouquíssimas universidades brasileiras que têm a licenciatura em cinema, não?
Entonces, en las universidades que tienen la licenciatura em cinema, algunas estão haciendo exibiciones de la película. En la secundária, todavía es un desafío, porque que pasa es que com o governo de Bolsonaro, as escolas se cerraram, não? E, además, é uma situação muito feia em Brasil, que com o governo de Bolsonaro, muitos brasileiros acessaram a armas de fogo, não? Então, tuvimos e hoje tuvimos novamente uma invasão às escolas de pessoas que se vão à escola para ser chacina, para matar maestros e alunos. Então, as escolas estão aí mais cerradas, com medo, además a isso, com medo de las pessoas que são estranhas à escola, também há a preocupação com as temáticas sobre raça, sexualidade, gênero, porque o governo de Bolsonaro criou o que chamamos de pânico moral em las escolas. Então, tivemos aí retroceso. Retroceso, ajá. Retroceso muy fuerte. Sí, habrá que luchar nuevamente para... Sí. Para yo creo abrir que sea esto nuestro principal desafío. Porque ¿qué pasa? Es que yo creo muchísimo en los maestros y maestras. E eu creio que temos muitíssimos aliados e aliadas em las escolas. A escola onde fui aluno e onde fui maestro já não mais existe. Não existe mais essa escola. Porque a escola onde fui maestro e fui aluno, era uma escola que não era possível ser homossexual, que não era possível ser gay, lesbiana, travesti. E essa escola de hoje, há que temos todo esse retrocesso, como temos muitíssimos aliados e aliadas, há melhores condições de viver uma sexualidade diversa. Não estou a dizer que vivimos em paraíso, não é isso. Mas as condições são mais acolhedoras de que aquela onde fui maestro, não da secundária, que hoje já não sou mais, sou maestro da universidade, e onde fui aluno, não? Sí, recuerdo que alguna vez me dijiste que justo con el gobierno de Bolsonaro se habían endurecido las políticas públicas para hablar los temas relevantes para los derechos de las personas que viven en vulnerabilidad o discriminación, como es lo de género, preferencia sexual, identidad, estas cosas, incluso raza, condición socioeconómica, esas cosas, habían salido de las narrativas escolares, pues justo porque la ultraderecha estaba en el poder. Y en aquel tiempo me decías, bueno, pero hay algo que es cierto, si no se habla, tampoco se esconde. Y
y los profesores y las profesoras son quienes son y sus cuerpos hablan y su actitud hacia la vida también habla y que había formas de asumirse sin hablarlo, ¿no? Sí, Y sí. Yo creo mucho en eso. Yo conozco la escuela, ¿no? Tú también conoces la escuela. Y todos y todas las maestras que están en las escuelas conocen las escuelas e sabem que algumas vezes não é possível fazer todo, mas sempre é possível fazer alguma coisa. Então, eu creio muito que muitos de los jovens LGBTI vivem em condições melhores hoje por conta de los maestros e las maestras que estão aí e que são amáveis, são acolhedores, podem não saber nada, pero conhecem seus alunos e são amáveis com ele, não? E eu creio que isso já está boníssimo, boníssimo. Algumas vezes não é necessário dizer nada. Um abraço já é a coisa mais importante que podemos fazer com uma pessoa que vive uma situação de violência. sí, sí, creo que eso es sumamente importante, la empatía, la solidaridad, el ser afectivo y empático con quien lo requiere, ayuda mucho más que otros elementos, ¿no? De pedagógicos o de conocimiento. Y bueno, un poco cerrando esta charla, pensaría en, bueno, vamos a dejar la liga de YouTube colgada en el sitio para que la gente pueda ver la película completa, pero también me encantaría que como docente y como formador, ahora tú eres investigador, pero también estás formando investigadores en educación, estás formando a personas que están construyendo cambios en la educación en tu país. ¿Cómo mirar el futuro desde la educación? Eu creio que temos uma grande ameaça no mundo, que não é somente em Brasil, que é a ameaça da extrema direita, não? Aí a direita, a extrema direita tem inimigos muito fortes e dos grandes inimigos da extrema direita é a educação do povo, não? E porque somos homossexuais, mas formamos parte do povo, não? Somos mulheres e formamos parte do corpo, fazemos parte do corpo do povo. Então, quando falamos da educação do povo, falamos da educação das pessoas que formam parte do povo. Então, a ameaça da extrema-direita é uma ameaça concreta que necessitamos cuidar, não? E México tem uma importância muito grande. É dos principais países de Latinoamérica. Não sei. Ademais, algumas pessoas falam que a capital de Latinoamérica é Ciudad de México, não? Então, a capital do continente está em México. Então, necessitamos cuidar das ameaças que a extrema-direita impõe no mundo, não? Por que temos que cuidar?
porque não há democracia sem educação. Não há democracia sem a educação do povo, porque sem a educação do povo não é possível a construção da cidadania, que é algo imprescindível para a democracia. Então, eu creio que necessitamos de uma renda mundial de defesa da educação pública, da educação gratuita, pública de qualidade, de uma educação democrática e que promova a cidadania de los pueblos. Entonces, agregaría ahí laica, ¿no? Laica sobre todo, ¿no? Laica sobre todo también. Pero yo estoy confiante que los maestros y las maestras, sobre todo de México, que tiene una organización muy fuerte, ¿no? Es conocida en el mundo por su organización, ¿no? Yo conozco algunas experiencias de México que son hermosísimas, ¿no? El sindicato de Oaxaca, de los maestros y maestras de Oaxaca, por ejemplo, de la Ciudad de México, y yo creo que hay otras muy importantes ahí en el país. Entonces, creo que tenemos una tarea muy fuerte en el mundo, que es la defensa de la educación pública, porque sin la educación pública, sobre todo para nosotros, de los países latinoamericanos, ¿no? Que tenemos toda una historia de explotación, ¿no? De desigualdad, sobre todo para nosotros la defensa de la escuela pública es la defensa de la democracia y de la promoción de la ciudadanía. Pues muchas gracias. Me quedo con esta parte final. Agradecerte mucho. Vamos a promover que se vea la película. La película está en YouTube, me dices, y hay posibilidades de colocar los subtítulos en español para poderla ver, porque está promocionándose por esta festival que va a haber, ¿no? Entonces hay que aprovechar en estos tiempos que está por ahí y para verla. Mil gracias, Marcio. Es siempre muy delicioso conversar contigo y verte. El cariño es grande y la admiración también. Yo que te agradezco, Adri. Envío muchísimos abrazos a todos y a todas en México, este país que es también mío, que amo muchísimo y que quiero siempre muy cerca. Vale, Abrazos. Pues besos, abrazos. Bien, pues este fue la charla que sostuvimos Marcio y yo con este interesante documental. Y bueno, para concluir quisiera nada más recordarles quiénes somos para quienes están aquí por primera vez. Somos Educaréis, somos un esfuerzo, un programa de educación integral en sexualidad dirigido para docentes de todos los niveles educativos y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Telegram. Todos los días publicamos una cápsula en la que damos información, actividades de clase, donde transversalizamos las diferentes currículas con temas de educación integral en sexualidad. También estamos en Facebook, Instagram, YouTube,
WhatsApp, Gmail, TikTok, y tenemos una página, un sitio Google, donde ampliamos aquellas cápsulas que ustedes pueden ver por Telegram todos los días. Y bueno, para cerrar esta noche tan hermosa, les tenemos el anuncio de nuestra próxima charla. Terminamos con una charla con el maestro, flautista, director de orquesta Horacio Franco. El próximo miércoles la hemos titulado Vida Plena y Diversidad Sexual. Espero contar con su presencia y que puedan disfrutar también esta charla con Horacio Franco, y pues que tengan linda noche. Nos vemos a la próxima.